Boa tarde a você que segue o canal Luiz Guilherme Marciano, falando de lutas. Eu sou o grão-mestre Luiz Guilherme. Estamos aqui hoje com o professor Eudes, professor de boxe, ex-presidente da federação aqui do Distrito Federal, que vai contar um pouquinho da história, contar um pouquinho de como andam as coisas ligadas ao boxe aqui no nosso Distrito Federal e em torno, né? Então, pessoal, eu peço a vocês que ainda não são inscritos no canal, que, por favor, se inscrevam, acionem o sininho das notificações, deixem seus comentários e compartilhem com seus amigos das redes sociais para que o YouTube nos entenda como relevantes. Tá certo, pessoal? Então é isso. Professor Eudes, como estamos? Prazer em revê-lo. Faz tanto tempo que eu não o vejo, né? Prazer em revê-lo e é sempre uma honra tê-lo aqui conosco. Olá, mestre Luiz Guilherme. É uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite, participar da live aqui do seu canal. Como você disse, eu sou professor de boxe, fundador da Federação de Boxe aqui de Brasília. O boxe está na minha vida desde que eu nasci. Meu pai era boxeador. Na minha primeira infância, eu pratiquei natação, judô, vôlei, mas o aquecimento era sempre corrida, manopla, corda. Nunca pratiquei boxe assim, em competições. Voltei a lutar boxe já depois dos 40 anos. E aí eu me dediquei à arbitragem, fui árbitro da Confederação Brasileira de Boxe. Então, acompanhei muitos campeonatos brasileiros pelo Brasil inteiro. Depois, tive o desafio de assumir a federação aqui de Brasília. E esse ano de 2022 passei a presidência para a professora Mônica, que está fazendo um trabalho primoroso aí pelo nosso boxe. A gente, quando pegou o boxe aqui em Brasília, ele estava bem desfacelado, já não tinha muitos praticantes, devido a alguns problemas que não vale nem a pena aqui citar. Então, a gente começou o boxe aqui do zero. Começamos fazendo os nossos eventos, e hoje a gente sempre leva para o brasileiro alguns representantes. Tivemos no Centro-Oeste o Agnaldo, peso pesado, foi medalha de ouro, inclusive com direito a nocaute na segunda luta. No brasileiro, tivemos participando no brasileiro com uma equipe bem consistente. Agora estamos focando na categoria de base, mirim, infantil. O cadete, nós estamos levando 2 atletas para o campeonato cadete, que vai ser agora em Foz do Iguaçu, dia 4 de setembro, de 4 a 10 de setembro. A equipe vai estar lá em Foz do Iguaçu, chefiada pela presidente Mônica, que vai ter a incumbência de acompanhar esses meninos. Então, o boxe tem crescido muito. Hoje, a modalidade boxe foi a modalidade que mais trouxe medalhas para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Nós tivemos 3 medalhistas. Então, o Brasil está crescendo muito, o Distrito Federal está crescendo muito no boxe. Esse ano tivemos a grata surpresa de sermos incluídos no Bolsa Atleta, e eu tenho um coração assim, bem grato à nossa deputada Júlia Lucy, que foi quem encabeçou isso daí e conseguiu incluir o boxe no Bolsa Atleta, porque antes nós não tínhamos esse incentivo. E a partir do ano que vem já vamos ter melhores condições para apoiar os atletas de base. Não é um valor muito alto, mas já é bem interessante para os atletas que estão começando no boxe. Perfeito. Pessoal, então vocês tiveram aí um breve histórico do professor, que contou um pouquinho da sua trajetória. Mas, professor, eu queria tocar, apesar de você ter dado uma pincelada muito rápida, porque eu lembro que, há uns anos atrás, quando a minha filha estava se preparando para o Mundial de Muay Thai na Tailândia, ela treinando boxe, para aprimorar suas mãos, e aí o professor, eu não vou citar nomes, o professor se queixava de um abandono do boxe do Distrito Federal, em todos os, de forma geral, E assim, é um alento o que você está dizendo hoje, que parece que o boxe retoma
a sua trajetória, né, a trajetória olímpica, né, retoma a sua trajetória, se coloca novamente nos trilhos e começa a trilhar novamente o caminho do sucesso, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Não foi só a sua filha que teve esse desalento, né? Eu vi muitos atletas de grande talento, né, ficar desmotivado, desistirem, né? Nós temos aqui o exemplo da nossa bicampeã brasileira, peso pesado, Fernanda Cangerana, que ganhou o seu bicampeonato representando outro estado, porque aqui em Brasília ela não era convocada, né? Então, e isso é uma questão assim muito pequena, né? O esporte é uma coisa assim tão grande que une os povos, né? Eu costumo dizer que o atleta ele é muito patriota, né? Ele quando ele carrega a bandeira do Brasil com amor, né? Os jogos unem os povos. Aí ali você vai ver todas as religiões, todas as raças, todo mundo disputando numa modalidade esportiva, né? De uma maneira assim bem fraterna. Existe a competição, mas existe também a comunhão entre os povos. E eu acho que esse é o maior ganho do praticante de boxe, é a fraternidade, a comunhão entre os povos, a paz. Então, a gente pode celebrar a paz através do esporte. Perfeito. Pessoal, eu chamei o professor Eudes para conversar porque estão acontecendo coisas nas artes marciais e nas lutas que a gente não está entendendo direito, né? Existe aí um movimento muito rápido, né? Que até tem nos causado espécie, com a modernização da Lei Pelé, com a transformação desta lei através da sua modernização, e que vai atingir de uma forma ou de outra as lutas e as artes marciais, principalmente quando se fala como é que se diz? Na regulamentação da profissão de professor de artes marciais. Da mesma forma que os jogadores de futebol têm feito seu protesto antes dos jogos por não terem sido ouvidos, nós, professores de artes marciais, também nos colocamos aqui em protesto por não termos sido ouvidos, né? Como assim? Vamos regulamentar a nossa profissão? Quem foi que deu procuração a essas pessoas para falar em nosso nome? Quem é que vai regulamentar essa profissão? Quem é que vai fiscalizar essa profissão? Nós vamos, de novo, estarmos sob a batuta de um outro conselho, infringindo normas e nos fazendo estarmos sob a sua batuta, sendo que cada arte marcial tem a sua essência, tem a sua metodologia, a sua filosofia. É um negócio muito difícil e me causa muita preocupação este movimento. Então, professor, eu gostaria, assim, de maneira bem sucinta, porque não temos muito tempo, que o senhor abordasse o seu ponto de vista a respeito disso. Olha, abordar de maneira sucinta é difícil, porque é um assunto bem complexo, né? Eu também não fui consultado, não conheço nenhum presidente de federação no Brasil que tenha sido consultado. Se foi, não teve essa publicidade. Se nós tivermos que termos a nossa profissão regulamentada, tem que vir até nós para saber que profissão é essa. Eu sempre cito o Conselho de Educação Física, né, que há uma divergência de entendimentos, né? As lutas, a dança já foi tentado ser colocado no mesmo balaio da educação física, mas é um trabalho muito diferente. Eu vou dar o exemplo, né? Eu já fui atleta de judô também, né?
do professor de judô, que para ele alcançar a faixa preta é pelo menos 10 anos para ele entender, né? E aí eu sempre brinco com os meus alunos, pergunta para um mestre, top dos tops, quantos golpes tem o judô? Aí ninguém responde, porque são infinitos, é um volume muito alto, né? E em 10 anos, aquele mestre, aquele professor, ele não conseguiu entender isso. Não imagino que um professor de educação física, com 6 meses, que normalmente é um semestre para lutas, ele vai entender o que seja o boxe, vai entender o que seja o Muay Thai, ou qualquer outra arte marcial. Perfeito, é Então, exatamente isso. Então, não tem como o profissional de luta ser fiscalizado por um conselho que não seja de lutas. E aí, a minha sugestão, aí eu vou abrir aqui uma coisa que me veio à cabeça agora, é que seja criado um conselho de lutas, né, de artes marciais, e que esse conselho seja dirigido, tenha na sua direção professores, mestres de artes marciais que entendam o que é que eles vão fiscalizar, o que é certo e o que é errado, né? Então, seria coerente com a profissão ter profissionais da profissão fiscalizando, né? E não profissionais de outra área. Perfeito. Esse tem sido sempre o nosso medo. E pior, existem em tramitação do Congresso alguns projetos de lei que versam sobre a matéria da criação do Conselho Nacional das Artes Marciais, os seus conselhos regionais e a regulamentação. E aí a pergunta que se faz é assim, se há este movimento, se existem esses PLs em tramitação, por quê? Porque do dia para a noite se mexer na lei sem nos consultar. Quem é que está por trás disso? Porque eu tenho visto vários deputados dizer, não, eu sou o pai da matéria, porque eu sou... Agora apareceu um monte de pai da matéria, né? Mas eu pergunto, quantos desses já chegaram a entrar no tatame? Né? Quantos desses já praticaram uma arte marcial? Porque é aquilo que eu disse ao princípio, cada arte marcial tem tem a sua forma de ser, elas são diferentes, elas têm origens diferentes, enfim, não é assim tão simples, né? Então, assim, eu peço até desculpa pelo desabafo, mas é uma coisa que tem me incomodado muito, eu tenho visto muito professor aí aplaudir sem ter sequer lido o texto da nova lei. E a minha pergunta aqui é a seguinte, por que essa pressa? Por que a velocidade com que a coisa está andando? Já foi aprovada na Câmara sem que a gente soubesse. Quando a gente soube, já estava aprovado. Está na CCJ e já tem parecer favorável. E daí vai para plenário. E daqui a sei lá quanto tempo estará na mão do nosso presidente para sancioná-la. E a gente não foi ouvido. Nós não participamos de um debate, nós não tivemos aí uma audiência pública que nos ouvisse, né? Nós tivemos chance de... Né? Se nós temos em tramitação alguns projetos de lei, por que esses projetos não foram pensados, então? Por que eles não estão no escopo dessa nova lei? Por que essa... Né? Bom, eu vou adicionar, acrescentar a sua fala aí, desses políticos, desses parlamentares, você falou quem deles já pisou num tatame. Eu diria que não basta pisar num tatame, não. Eu perguntaria quem deles é um faixa preta, é um mestre, Porque, para eu entender, não basta eu pisar lá no tatame, eu já sei. Eu subi no ringue uma vez, eu já sei boxe? Não sei não. Né? Eu tenho professores aí de 20, 30 anos, né, que estão dando aula de boxe aí, e quando a gente vai conversar com ele, ele fala assim, não, professor, eu estou aprendendo também. Né? Então, se nós, com 30, 40 anos de estrada, ainda estamos aprendendo, quem são esses parlamentares que entendem tanto assim a ponto de legislar em nosso favor sem a nossa anuência? Perfeito. Seria uma pergunta que eu deixo aí no ar. Perfeito. Gente, a gente não tem essa resposta, infelizmente. Você que segue o canal, você que é nosso fã aqui do canal, nós não temos essa resposta. Estamos procurando a resposta, mas não temos ainda. Mas fica o questionamento. Fica o questionamento, fica a dúvida, fica a interrogação. Tá?
Gente, eu queria agradecer imensamente ao professor Eudes. Eu sei que ele acabou de sair da aula dele, foi um tempinho que a gente conseguiu aqui para bater esse papo aqui. Eu queria pedir a vocês que assistam os vídeos, que se inscrevam no canal, deixem seus likes se gostar, se não gostar, deixe seu dislike, que compartilhe com seus amigos, se não gostar, compartilhe com seus inimigos, mas nos ajudem a crescer, o canal precisa de vocês, o canal é feito para vocês que gostam da luta. Professor Eudes, muito obrigado, foi mais uma vez um prazer conversar com você, uma simpatia, uma eloquência, se a gente pudesse, a gente ficaria aqui a tarde inteira conversando. Por favor, professor, se despeça da nossa audiência e tenha certeza, nós vamos procurar saber o que está acontecendo. Mais uma vez, agradeço a oportunidade, o convite, deixar aqui que dia 7 de agosto, agora nós temos a etapa Sobradinho de boxe, onde estarão competindo ali os melhores lutadores do Distrito Federal e alguns melhores lutadores do Brasil. A gente vai ter nesse campeonato aí atletas lá que já estão ranqueados entre os 10 melhores do Brasil. Então, é uma satisfação muito grande da gente carregar a nossa bandeira do Distrito Federal. Muito obrigado, mestre. Que Deus abençoe a todos. Boxe. Falou, pessoal. Saúde, Crape.